Bom, é um prazer estar retornando aqui na casa novamente, né? E o tema de imposto de renda sempre, né, é um negocinho que mexe com o coração. Mas não vamos mexer muito com o coração. Nós vamos fazer o seguinte, vocês lembram que nas palestras passadas eu dei uma ênfase muito grande, é um problema que interessa mais intimamente aos corretores, que é a questão da apuração de ganho de capital, as fórmulas, os cuidados, etc. Tá? Então, nós vamos fazer uma passagem aqui rápida no que diz respeito às alterações do imposto de renda para este ano, e depois nós vamos entrar naquela temática mais específica de ganho de capital. Tá? Bom, isso aqui praticamente é uma... Você pode ir virando? Isso aqui praticamente é o que temos ainda desde o ano passado. Hoje em dia vocês mandam, né, declaração por tudo quanto é meio, embora seja um pouquinho atrasado, até tambor, né? Dá para transmitir declaração de imposto de renda, né? A declaração de ajuste. Então, nessa parte praticamente não houve nenhuma alteração. Hoje o pessoal tem a facilidade de mandar declaração por smartphone, tablet, tem rascunho da declaração. A Receita hoje faz uma preliminar da declaração, o sujeito pode, se tiver o certificado digital, ter acesso a essa programação. Ou seja, a Fazenda está procurando, né, obviamente, facilitar muito a vida do cidadão. Tá? Isso tanto no que diz respeito à pessoa física, como no que diz respeito também à pessoa jurídica. Tá? Mas o nosso enfoque aqui é mais a pessoa física. Você pode ir virando para mim? Então, para este ano aqui, você passou um pouquinho... Bom, a declaração, já se fala inclusive de encaminhar a declaração preenchida para o contribuinte, né? Mas isso aqui ainda é um pouquinho de... né, de sonho, não tanto sonho, porque isso aí é mais possível às pessoas físicas que hoje têm uma única fonte de renda e faz o desconto padrão. Tá? Então, quem tem o desconto padrão praticamente não tem despesa médica, educação, etc., para declarar. Então, é fácil mandar a Receita, quando cruza a informação da pessoa jurídica através da DIRF, tá? Como a DIRF informa todo o ganho da pessoa física, é só jogar aqui no sistema e a pessoa vai conferir se está certo ou não. Tá? Mas é um sonho ainda pensar que, em relação à pessoa física que faz o modelo completo, com deduções de despesa médica, etc., que vamos ver que teve algumas alterações para este ano, tá? Eu acho que ainda é um pouquinho cedo para se pensar em declaração. Mas... Você vai deixar eu tonto, viu? Eu já estou ficando assim. Mas vamos... Deixa eu ver onde você está parado aí, rapaz. Você está me deixando mais... Né? Começa pelas deduções ali. Começa pelas deduções. Tá. Vamos lá. Como só ia acontecer, parece que o computador da Receita Federal empacou nos 5,5%. Não importa se a inflação está um pouquinho perto de 10%, mas o computador da Receita empacou em 5,5%. Todo o imposto de renda é corrigido entre 4,5% e 5,5%. A começar das deduções, né, por dependente. O limite para dedução por dependente, né, passou agora de 2.275%, era 2.156, houve um acréscimo de 5,5%. A despesa com instrução passou a ser 3.561,50 por dependente, também teve um acréscimo de 5,5%. O INSS das empregadas domésticas, que é a contribuição patronal, passou também para 1.182, e aqui tem uma fórmula bastante indigesta para chegar a esse valor. Vai subindo, companheiro. Vai um pouquinho, tá? E o desconto padrão, que são aquelas declarações mais simplificadas, tá? Cujo desconto padrão envolve o quê? Todas as deduções que a gente tem na declaração cheia, ou seja, despesa com instrução, despesa com dependentes, a previdência, a pensão alimentícia, etc. Então, quem recebeu
vencimento de qualquer padrão, pode optar pelo desconto padrão. A dedução do desconto padrão está limitada a 16.754, também sofreu uma alteraçãozinha de 5,5% em relação ao passado. Pode subir. Bom, rendimentos acumuladamente, tá? Quem eventualmente recebeu aí acumuladamente rendimentos de períodos anteriores, pode subir com o pé. O programa Imposto de Renda, ele tem uma forma de ajustar este rendimento. A única observação que eu faço é o seguinte: normalmente, quando a pessoa vai fazer a opção por declarar os rendimentos recebidos acumuladamente, numa demanda trabalhista, tá? E recebe um bolo. Tá? Se ela optar por incluir na declaração, né, de rendimentos, de ajuste, ela vai entrar na tributação normal. Agora, se ela optar por desconto exclusivamente na fonte, tá? O próprio programa faz uma regressão desses valores para saber se a pessoa tem ou não pagar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aconteceu com uma colega nossa, né, que é delegada de polícia. Ela recebeu o montante, né, um valor grande de uma vantagem, né, que ela discutiu em juízo. E na hora de receber esse montante, ela tinha feito até uma reserva, né, para pagar cerca de R$32 mil de imposto de renda. Aí nós fomos fazer a simulação no programa, e se efetivamente ela fosse apresentar isso aqui, né, incluindo na declaração de rendimento para tributação normal, ela iria pagar exatamente esse valor, mais ou menos. Como nós optamos pelo rendimento tributado exclusivamente na fonte, ela não pagou um tostão de imposto de renda. Então, quando se recebe o rendimento acumuladamente, tem que tomar essa cautela, tá? Saber qual é a opção mais vantajosa. Se incluir como rendimento normal ou se fazer com que, ou optar para que esse rendimento seja tributado exclusivamente na fonte. Que aí o sistema vai ratear isso no curso do tempo em que ele está recebendo. 36 meses, 40 meses, 60 meses, tá? E o sistema faz isso. Esse é o programa gerador, né, da declaração, está no site da Receita. O programa gerador, ele tem três itens praticamente, que é a declaração de ajuste anual, a declaração de quem sai definitivamente do país e a declaração final do espólio. Dependendo da situação, a pessoa vai baixar o programa e saber. A questão da saída definitiva, tá? Me preocupa muito que muita gente possa estar querendo sair definitivamente do país hoje. Não é nenhuma observaçãozinha, é só uma questão só de poder sair do país, né? Não estou falando nenhuma, né? Então, a saída definitiva, a pessoa faz a declaração final, né? E se ela deixa bens no país, né, inclusive bens que passe a render algum tipo de rendimento, ela é obrigada a ter um procurador, tá certo, no país que vai cuidar desses rendimentos. Só que os rendimentos de residente e domiciliado no exterior têm uma tributação diferenciada, ela não vai naquela tabelinha progressiva que nós temos, tá? E a declaração de espólio é a declaração final de quem já foi, tá? A pessoa morre para os seres viventes, mas continua vivo para a Receita, até a declaração final, tá? Aí, quando baixou a declaração final, aí ele morreu definitivamente para a Receita também, tá? Isso aí está tudo padronizado, isso está no manual. O programa gerador da declaração, ele propicia para nós outros as instruções necessárias, tá? As instruções necessárias hoje que estão no programa é uma coisinha simples, ela é explicada em aproximadamente 480 páginas, mais ou menos. Tá? Tá bem simplificado. Não, tá bom? Não, vocês vão lá, são 480, eu contei umas 480 mais ou menos. Bom, declaração de ajuste, os modelos de declaração, todos nós conhecemos, né? Modelo completo ou simplificado, tanto para um como o outro, tem algumas regrinhas para obedecer para aqueles que estão obrigados a apresentar declaração. Para este ano,
Quem recebeu rendimentos tributáveis na declaração até 28 mil, superior a 28.123,91, está obrigado a apresentar a declaração. Aqui teve um aumentozinho só de 4,87 em relação ao ano passado. Tá? Vai subindo. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de 40 mil, também é obrigado a fazer, isso não alterou. Quem realizou no ano calendário a alienação de bens e direitos em que foi apurado ganho de capital, qualquer que seja o ganho, também está obrigado a fazer ou realizou operações em bolsas. Há um caso específico, é a atividade rural. Né? Quem tem alguma atividade rural e obteve receita bruta superior a 140.619, está obrigado a fazer a declaração, né, da atividade, da declaração de ajuste em função da atividade rural. Só que essa atividade rural ela é apurada numa declaraçãozinha própria. Há todo um fundamento todo especial para a atividade rural. A atividade rural, basicamente, funciona como se fosse uma mini pessoa jurídica individual, porque ele pega a receita menos a despesa da base de cálculo, tá certo? Ainda ele tem a opção entre essa base de cálculo e 20% da receita bruta oferida na atividade rural. Aí ele escolhe a que é menor, a que é mais vantajosa, tá? Isso acontece na atividade rural. E, inclusive, quem na atividade rural pretende, por exemplo, fazer a compensação de prejuízo da atividade rural do próprio ano calendário 2015 ou de anos anteriores e quer fazer aproveitamento desses prejuízos em declarações futuras, ele vai fazer também a declaração. Quem optou pela isenção do imposto de renda incidente sobre ganho de capital na venda de bens imóveis, ligado a vocês, cujo produto da venda seja destinado à aplicação na aquisição de imóveis residenciais localizados no Brasil no prazo de 180 dias. Isso aí é uma opção que nós temos em relação ao ganho de capital, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Chega lá um momento que eu estou vendendo imóvel e lá na apuração do ganho de capital há uma pergunta: você pretende aplicar o produto da venda em outro imóvel? Sim ou não? Tá certo? Então, se eu faço a opção por aplicar totalmente o valor, né, da operação de venda do imóvel, praticamente eu não vou pagar imposto. Mas eu tenho um compromisso. Eu tenho que realizar a realização de um novo, eu tenho que fazer a realização de compra de um novo imóvel em 180 dias. Hein? A lei fala um só. Tá? Também quem teve a posse no ano 2015 de bens, né, de bens patrimoniais, inclusive terra nua, que seria propriedade rural acima de 300 mil, está obrigado a fazer a declaração. Aqui tem um particular, se a pessoa, o cônjuge também tem outros bens imóveis próprios, tá? Então marido e mulher têm bens patrimoniais que os dois superam a 300 mil. Então a cônjuge, se são bens próprios, pode fazer a declaração em separado, tá? Vamos lá. Pode subir. Bom, essa aqui é uma outra condição também muito rara. As pessoas que, por exemplo, estão fora do país, retornam no país e readquirem, tá certo, a condição de residente no país. Se ele permanece aqui por mais de 189 dias, vem do exterior, permaneceu no país mais de 189 dias, ele é considerado residente domiciliado no país e vai ter que fazer a declaração entre a data que entrou no país até 31 de dezembro, os ganhos que ele oferiu. Tá? A questão dos dependentes. Está aqui o valor que já falamos ali em cima, né? A relação independente hoje é bastante elástica, marido, a mulher dependente, marido pode ser dependente, tá? Desde que ele não tenha nenhum rendimento. Teve um caso lá no escritório essa semana passada em que o marido é dependente da mulher. Tá? Filhos até 21 anos, se estiver estudando até 24 anos é dependente. Pessoas pobres que o contribuinte cria, etc. Então, ali no programa,
nós temos o rol, né, das pessoas que são dependentes, e inclusive tem um código para identificação nível dependente. As despesas com instrução, como já vimos, né, alterou o valor. Tá? A única informação agora que a gente tem que fornecer para a Receita, até o ano passado, os dependentes com idade superior a 16 ou superior tinham que ter CPF, agora passou para 14 anos. Tá? Chamo sempre a atenção na questão da despesa com instrução, porque a despesa com instrução é para cada um dos dependentes. Então, se a pessoa tem 3 filhos estudando, tá? Esse limite de despesa é por dependente. E se algum dependente, por exemplo, eu tenho um filho, tenho 3 filhos, só que eu gastei R$2.000 com um e gastei 5 com o outro. O que sobrou de um eu não posso passar para outro. Tá certo? Tá? E a despesa com instrução, gente, né, é um valor bastante expressivo, principalmente quando a gente tem um slogan Brasil, Pátria Educadora, sem qualquer referência. Né? É como se hoje R$3.000, né, para um curso superior fosse suficientemente bastante para se pagar, né, a educação, quem faz medicina, etc., por aí o pessoal sabe o custo. Tá? O nosso sindicato de auditores, o ano passado, entrou com uma ação na Justiça, já ganharam em primeira instância, já está na segunda, com chance de ganhar, onde a Justiça está reconhecendo aos filiados ao sindicato o direito de deduzir integralmente a despesa com instrução. Tá? Vamos ver se isso aí vinga no futuro, tá ok? Despesas médicas. Despesa médica é uma coisinha que sempre tem chamado a atenção e muita gente fica na malha por causa de despesa médica. Se vocês forem no regulamento do imposto de renda e no manual de instrução, vão dizer, está lá escrito textualmente, que a despesa médica se prova através do recibo fornecido pelo facultativo, onde conste o nome, o CPF, o nome do beneficiário, o CPF, o quanto, a data, o CRM dele. Mas se o contribuinte tem a felicidade de cair na malha física, ele tem que provar que, se ele pagou R$1.000 para o médico, ele tem que provar que tirou dinheiro do banco e pagou para o médico. Se ele tirou R$2.000 e pagou R$1.000 para o médico, não vale, tem que provar que tirou R$1.000. Tá certo? E tem alguns companheiros meus, né, que estão ainda lá na Receita, que chegam ao perfeccionismo de, além do recibo, pedir o cheque nominal, quando está escrito na lei que o cheque nominal substitui o recibo. Bom, aí vira um saco de gato. Tá? Então, quando o sujeito cai na malha fazenda, né, malha física, hein? Aí o sujeito vai ter que provar tim por tintim. Ele tem que provar que tirou dinheiro para pagar o facultativo. Tá? Então, despesa médica, né, não tem limite. O pessoal pergunta, por que eu fico na malha em despesa médica? Fica na malha em despesa médica, né? Eu posso confessar a vocês que a minha declaração já ficou na malha por despesa médica. Por quê? Foi um mês que, plano de saúde, né, de jovens que nem eu, 7,8, despesa, né, o plano de saúde... Hein? Não, eu tenho mais 78 anos pela frente, né? Então, a despesa médica, nossa, o plano de saúde é lá em cima. Além disso, se tem uma despesa extra, tá? Bom, o que aconteceu? Exatamente aquele ano, eu tive mais dentista, tive uma despesa com mulher. Bom, o sistema faz como se fosse uma nota de corte. Ele faz uma relação da despesa médica com a renda tributável. Não importa se você tem rendimento não tributável. Eu posso ter ganho R$1 milhão, né, de lucro distribuído da empresa, mas ganhei só R$100.000 de rendimento tributável. A despesa médica não quer saber se eu tive rendimento não tributável de R$1 milhão. A despesa médica é confrontada com o rendimento tributável.
Então, tem uma nota de corte. O próprio computador, quando chega naquela nota de corte, se ultrapassou, já expira a declaração para a malha. E aí o pessoal fica esperando. Normalmente não demora muito, né? Tem gente recebendo em 2002, mais ou menos, a restituição, 2006, 2008. Leva, às vezes, 4, 5, 6 anos para fazer essa análise toda, tá? Mas, então, isso aqui é um cuidado que eu chamo a atenção, pagou com cheque, tá? Eu faço isso religiosamente. Pego meu extrato bancário, faço um corte, pago com cheque no tal, fulano de tal, ponto. Já deixo no próprio extrato. E está no recibo também, que eu faço questão, para evitar problema. Senão, se cair na malha, vai ter que ficar justificando, e vamos ver se as nossas autoridades aceitam. Pode subir, não? Eu faço até essa observação. Considerando que CIT é o responsável por grande número de declarações que ficam retidas na malha fina, é importante que o declarante tenha em mãos todas as notas fiscais ou recibos que comprovem efetivamente o pagamento dos serviços prestados. E mais, nos casos do plano de saúde, há que ser identificado o beneficiário do plano e o montante despendido para cada um dos beneficiários. Isso é uma outra coisinha que o plano de saúde hoje, até um tempo atrás, ele falava, bom, a Maurício Maciel pagou tanto de plano de saúde, só que não discriminava se era para esposa, dependente, etc. E nós deduzimos tudo. Agora não. O plano de saúde tem que dizer a Maurício Maciel tanto, fulano tanto, filho tal, para saber se aquela despesa com plano de saúde pode ser dedutível ou não, tá ok? Pensão alimentícia, isso aí praticamente decorre de uma decisão judicial ou um acordo homologado, inclusive alimentos provisionais, e aqui não existe limite, tá? O limite é aquilo que foi acordado entre os cônjuges. A nota fiscal paulista, se foi emitida pela clínica ou hospital, tudo bem. Eu agora, minha esposa, ano passado, eu fiz a operação da cirurgia da catarata, a clínica lá me deu a nota fiscal paulista, tudo bem. Lá aparece o nome do facultativo, é o beneficiário, aí vale mais do que qualquer outra coisa, né? Tá? Mas mesmo assim eu amarro o cheque, viu? Tá? A contribuição previdenciária, né, esses fundos de aposentadoria, inclusive esse plano gerador de benefício livre, a pessoa faz e pode deduzir do imposto até 12% do total dos rendimentos tributáveis. A única coisa que eu sempre chamo a atenção dessa questão desses planos é principalmente em relação ao PGVL. Tá? Esse plano gerador de benefício livre, a pessoa faz a aplicação e ela pode deduzir até 12% dos rendimentos tributáveis. Então, no primeiro momento, a pessoa, oba, eu vou fazer um PGVL porque vou reduzir o imposto. Só que, no momento que ele resgata o PGVL, ele vai pagar, ele tem que oferecer a tributação, não só os rendimentos auferidos, como o valor do capital aplicado, o principal. Ou seja, valor aplicado mais rendimento, na hora do saque é rendimento tributável. E vai para a declaração. Faz 2 semanas, um amigo irmão, né, somos amigos só desde os 10 anos de idade, teve um cidadão que pegou e estava lá com um pepino de uns 40 mil reais que lançaram. Eu falei, o que é isso aí? Eu falei, PGVL, né? PGVL. Então, vai lá, faz o acordo, parcela, que não tem o que discutir. Então, a pessoa, às vezes, vai naquele afã de reduzir a base tributável e esquece que, na hora do resgate, ele vai ter que oferecer toda a tributação, capital mais juros, mais rendimento. Diferente do VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre, não. Eu faço a aplicação, não deduzo nada da declaração, tá? E quando for fazer o resgate, eu vou pagar o imposto de renda só sobre os juros, tá? E dependendo do valor, é uma tabela regressiva. E ainda tem a opção de oferecer isto à tributação na declaração
ou a tributação exclusivamente na fonte, diferente do PGVL. E muita gente faz o PGVL, saca e esquece de declarar. Só que a instituição financeira informa isso à Receita através da DIRF, tá certo? E a hora que a instituição financeira fornece a informação à Receita Federal, o que faz o computador? Começa a cruzar aquilo com a declaração do cidadão. Aí vai encontrar que ele não declarou o PGVL. Aí vai receber uma notificação. Se ele tiver condição de retificar a declaração antes de uma ação fiscal, ele vai pagar o imposto acrescido da multa de mora e mais juros. Se não fizer isso, ele vai receber uma multa de ofício de 75% mais juros. Tá? Então, o PGBL eu sempre chamo a atenção disso. Tá? A questão da empregada doméstica, hoje em dia é para... pouca gente está hoje usando isso, mas o limite para este ano de dedução é 1.182,20, né, através de um cálculo bem complicadinho. Pode subir. Os rendimentos isentos e não tributáveis, aqui não vou cansá-los, há um rol, né, de situações em que os rendimentos são isentos e não tributáveis. Bolsa de estudo, capital em aporte, indenização de rescisão do contrato de trabalho, fundo de garantia, tá? Lucro na alienação de bens imóveis de pequeno valor, pode subindo, né? Até R$35 mil, né, de direitos e até R$20 mil quando é em bolsa, tá? Pode subindo. Eu faço sempre, quem vendeu moeda estrangeira até 20 mil, alienação de um único imóvel, tá certo? De valor igual ou inferior a R$440 mil, também é rendimento isento. Lucros e dividendos recebidos pelo titular e pelos dependentes. Eu chamo a atenção dos amigos nesse particular, que hoje a Receita está dando uma atenção muito grande aos lucros e dividendos recebidos pelas pessoas físicas, que são sócias da empresa, inclusive microempresa, as empresas que estão no Simples Nacional, tá? Porque esses lucros estão isentos de tributação, tá? Só que alguns contribuintes começaram a abusar e jogavam qualquer valor para fazer caixa. Tá? Então, a Receita começou agora, né, uma programação, está dando uma atenção, né, muito grande aos lucros e dividendos recebidos por pessoas físicas e pelos dependentes em função da participação que eles têm numa sociedade, seja ela de qualquer nível, tá ok? Isso vale, inclusive, para a microempresa. Nós, né, que temos a vantagem, né, de sermos um pouquinho mais antigos que vocês, né, passou de 65, tem aí o privilégio de fazer uma dedução, né, da parcela isenta dos proventos até esse valor de R$ 24.403,11. Ali estão os valores que estão no programa do Imposto de Renda, de janeiro e fevereiro foi 1.903, de abril a dezembro mais 1.900, 1.700, janeiro e fevereiro, 1.900, de abril a dezembro e mais o 13º, tá? Pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave e aposentadoria ou reforma por acidente, isso aqui tem uma isenção total. No que diz respeito à questão de moléstia grave, tá? Chama a atenção que houve uma alteração bastante expressiva na legislação, porque antigamente a pessoa tinha, por exemplo, um problema, né, cardiovascular ou cardíaco, e qualquer que fosse o problema, ele já estava com isenção ad eternum, tá? Mas com o avanço hoje da ciência, tecnologia, a pessoa faz uma cirurgia do coração e vive muito mais do que a gente, tá? Então, quando se trata de alguns tipos de doença, o facultativo é obrigado, a junta médica é obrigada a dizer por quanto tempo vale aquele laudo médico, tá certo? E, normalmente, nós temos que pegar e providenciar um laudo médico de uma junta médica oficial. E essa junta médica fala, olha, a situação de cidadão pode durar mais 5 anos. Então, durante 5 anos, tá, ele fica isento. Eu tenho um parente meu, nosso, né, que sofreu agora uma cirurgia, foi constatada uma doença mais séria nele, e ele entrou lá com pedido
no setor de pessoal, né, já isentaram, só que ele tem um prazo para 5 anos. Durante 5 anos não vai pagar imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria. Tá? Rendimento de cadeia de poupança e transferência patrimoniais. Transferências patrimoniais. Doações, herança, ameações, dissolução da sociedade conjugal, unidade familiar. Essa tripinha que aparece na declaração de isentos e não tributáveis, eu chamo a atenção, tá? Muita gente faz a doação e esquece que tem um imposto estadual chamado Imposto sobre Doação. E esse imposto é de 4% em cima do valor da doação. Então, muita gente faz a doação e esquece que tem isto. Só que ele informa, principalmente quem recebeu a doação, vai informar, né, que recebeu a doação, os por de R$200 mil. O imposto sobre doação é de responsabilidade do donatário, não do doador. O doador é um responsável solidário, tá? Mas quem recebe a doação é que teria que pagar o imposto. E mais, de acordo com a legislação do Estado de São Paulo, o imposto sobre doação deve ser pago antes de efetivada a doação. Então, para evitar esse problema, a gente faz o pagamento do imposto na mesma data em que fez a doação. Porque não tem lógica eu, por exemplo, pagar o imposto hoje e fazer um instrumento de doação amanhã. Se amanhã eu desistir, faz que nem um colega meu, que era o secretário da Fazenda do Estado, falou, não, mas se acontecer isso, você pede o ressarcimento. Tranquilo, né, Valtão? Tranquilo. Aí fez há 10 anos, né? Então, só que esta tripinha, tá, da declaração de isento e não tributável, anualmente é disponibilizado para a Receita da Fazenda Estadual, Secretaria da Fazenda do Estado. Então, muita gente recebe depois uma cartinha, né, do Estado. O senhor teve, né, doações recebidas? Tive. O senhor recebeu o que de transferência patrimonial? Doação, herança, emeação? Ah, foi uma doação. Ah, foi uma doação. E cadê o comprovante do pagamento dos 4%? Não tem. Já viu o que acontece, né? Mais uma continha para pagar. Tá? Então, isto aqui transferência patrimonial hoje, quando se trata de doação, e a doação aqui, hoje, se vocês forem lá no setor de pagamentos, né, da declaração, lá diz doações em espécie, money, e a doação em bens ou direitos. Tá certo? Então, eu posso fazer a doação em dinheiro e posso fazer a doação com a transferência de um patrimônio e até de crédito. Tá ok? Isso está lá na seção de pagamentos da declaração. Mas eu informo, a pessoa que recebeu a doação vai ter que informar isso aqui, né, como isento e não tributável. Eu que estou fazendo a doação, vou informar como pagamento. E aí, cruza as informações. Tá ok? Pode subir, né? Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, o que quer dizer isto de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva? Ele é tributado somente no momento do pagamento da vantagem e não sofre mais tributação. Exemplo clássico, o 13º salário. Tá certo? O 13º não é somado ao rendimento para apuração, né, do rendimento global. Ele sofre uma tributação exclusiva e definitiva. A mesma coisa do rendimento de aplicação financeira e outros rendimentos, inclusive dependentes. Relação de pagamentos e doações efetuadas. Deve ser relacionado a todos os pagamentos, e aqui há uma novidadezinha que eu vou já adiantar a vocês. Tá? Inclusive, antes de vir para cá, novamente fiz uma simulação. Quem recebe rendimento do Carnê-Leão, tá, um profissional liberal, seja médico, dentista, psicólogo, né, não sei se o pessoal no ramo de corretagem recebe também, né, avulso, etc. Antigamente eu jogava ali no Carnê-Leão, valor global, calculava o imposto e recolhia. Agora, se vocês forem lá no setor de Carnê-Leão e falar,
recebi do Amaury Maciel CPF, recebi X. Eles vão pedir o CPF do beneficiário e o CPF de quem pagou. Se quem pagou é o próprio beneficiário, eu vou repetir meu CPF 2 vezes. E aquilo vai ficar constando no Carnê-Leão. Então, quem tem rendimentos, tá certo, do Carnê-Leão, profissional liberal, vai ter que identificar um a um de quem recebeu este ano. É uma novidade que tem na declaração. Só que, né, agora ficamos pensando, tá? Eu declaro que recebi, né, como profissional liberal, X real de fulano de tal, CPF tal. Eu declarei. Só que o cidadão do outro lado, ele esqueceu de relacionar como pagamento. Se o sistema cruzar, quem pagou e não declarou, pode ficar sujeito a uma multa de 20% em função do valor não declarado. Isso está no regulamento. Quer dizer, eu paguei o médico e simplesmente falar, não vou deduzir. Tá certo? Isso para quem faz a declaração completa, porque o modelo simplificado não tem isso. Eu não vou denunciar isso, mas o médico fala, olha, recebi do Amaury. A hora que cruzar a informação dele com os meus pagamentos, eu não vou acusar o pagamento. Mas eu paguei, porque ele declarou. Aí eu posso ser chamado pela Receita e pagar uma multazinha de 20% em cima do valor não declarado. Tá? Declaração de bens e direitos, praticamente, gente, não mudou nada, nem em valores. Tá? Bens e direitos, imóveis, outros bens, pode subir no primeiro, que aqui o pessoal já... Né? Saldo em conta bancária até 140, conjunto de ações, tudo isso aqui não alterou nadinha em relação ao ano anterior. A única coisa que sempre me pergunta é, posso atualizar o valor dos bens? Não. Não se pode. Ah, mas, puxa vida, eu tenho um imóvel e ele foi comprado há 10 anos passado e hoje vale X. Se eu for vender, né, vou ter um lucro. Por isso que hoje, nós vamos ver daqui a pouquinho, nós temos chamados redutores do ganho de capital. E o redutor do ganho de capital, na apuração do ganho de capital, na venda de bens, ele funciona como uma forma de compensação pela não atualização do valor patrimonial. Pois não. Normalmente, a maioria das pessoas tem esse procedimento e não são nunca chamadas. Veja, o problema é o seguinte, Deixa as perguntas para o final, você não corta a gravação. Deixa as perguntas para o final. Tanto faz, não é problema não. Mas veja o seguinte, aí eu tenho o seguinte, a pessoa atualiza porque quer atualizar. Amanhã ele vende o imóvel, tá? O fisco pode questionar o valor da aquisição? Sim. Se amanhã o pessoal quiser começar a fazer um programazinho de fiscalização em cima de ganho de capital e principalmente em cima de custo de aquisição, pode ter certeza que muita gente vai ter dor de cabeça. Porque aí o fisco vai falar, tudo bem, o senhor está com imóvel hoje 500 mil, eu quero que o senhor me traga a escritura de compra e venda, quando o senhor adquiriu o imóvel. E lá atrás está por 100 mil. Então, eu vou fazer uma retificação da declaração de ganho de capital, e aonde eu coloquei custo de aquisição 500, eu coloco o custo de aquisição 100. O que vai acontecer? Vai aumentar a base tributável do ganho de capital. Por isso que existe um redutor do ganho de capital, que nós vamos ver daqui a pouco. Se eu comprei um bem anterior a 1968, por exemplo, tá? Pode vender se estiver por R$1 na minha declaração, posso vender por 10 milhões que não vou pagar um tostão de imposto. Olha, de 2005 para cá, já mudou, porque aí eu tenho um outro redutor. É um redutor da Lei 11.196, que hoje está mais ou menos, quem comprou imóvel em 2005, hoje esse redutor deve estar por volta de uns 50% a 60%.
para quem comprou em 2005. Mas há de chegar um momento em que ele vai estar totalmente isento, porque esse fator é corrigido anualmente, esse redutor de ganho de capital. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho nos exemplos que nós trouxemos aqui. Tá? Dívidas e ônus reais, é só informar, né, para quem devo, tá, o quanto devo. O pagamento continua sendo feito em 8 cotas, com a cota mínima de 50, que não pode ser inferior a 50, e valor inferior a R$100 tem que ser pago de uma só vez. E o prazo de entrega da declaração, 29 de abril, até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Certo? Quando bater 24 horas, o sistema sai do ar. Tá certo? Se alguém, eu estou falando, observaçãozinha, se alguém, né, que o brasileiro gosta de deixar as coisas para a última hora, né? Aí ele vai lá no sistema, no último dia, 300 mil querendo transmitir, computador travado, tal, não tive tempo de declarar, declara a declaração com que pode, tá? E depois faz uma pequena correção e retifica a declaração, tá? Porque aí evita pagar multa por atraso na entrega da declaração. A retificadora sempre substitui a declaração original. Se eu faço uma retificadora, a original some do sistema. Vale a retificadora. Quantas retificadoras podem ser feitas? Tantas quantas forem necessárias. Espero que não tenha muito, né? Porque se retificar constantemente pode chamar atenção também. Mas esqueceu de colocar um rendimento, esqueci de colocar um abatimento. Tá? Então, eu faço a retificadora logo depois da entrega, tá, ok? Isso aqui, gente, basicamente é o que nós temos, né, em função da declaração de ajuste para este ano. Tá? Não houveram grandes alterações, a não ser essas questões dos valores, tá? E esses cuidados que eu estou colocando para vocês, né, em termos de despesa médica, em termos do carnê-leão. Tá? Em termos do carnê-leão, porque profissional liberal, que trabalha, né, médico, dentista, advogado, corretor de imóvel, tal, que receba de pessoa física, tá certo? Vai ter que fazer o carnê-leão e vai ter que identificar o beneficiário do serviço prestado. Se eu prestei um serviço, eu vou dizer, o beneficiário é fulano, tá? Porque pode ser o beneficiário, agora quem pagou pode ser uma outra pessoa. Eu posso, por exemplo, pagar, né, uma despesa para o meu filho, tá? Então ele é o beneficiário. Então, ele vai jogar lá que pagou para o médico e vai dizer quem pagou e quem usou o benefício daquele serviço prestado pelo médico, tá ok? Essa é a grande alteração que nós temos para este ano. E outras coisinhas pontuais, tá ok? Nessa fase, alguma pergunta que queiram fazer? Fala, João. Fale. Fale no microfone. Então, qual é a minha dúvida? Se eu optar, porque é a minha opção sempre, por fazer aquela simplificada, eu não preciso fazer nada disso. Não. Que foi o fulano, não preciso recolher o carnê-leão. Não, porque a simplificada envolve todas as deduções e abatimentos. Então, mas a minha preocupação é o tal carnê-leão quando eu recebi lá atrás. Eu não preciso. Não, mas o carnê-leão é somente no modelo completo. Tá. No modelo simplificado, você não tem carnê-leão. No modelo simplificado, você vai jogar o próprio programa, quando você preenche, tá? Lá no finalzinho, ele vai dizer para você qual é o mais vantajoso. Você fazer o modelo simplificado ou o modelo completo. Tá? No modelo simplificado, eu vou colocar todos os meus rendimentos. Tá? Não fiz a simulação do simplificado para ver se teve alteração, mas normalmente você coloca todos os rendimentos e tem aquele desconto padrão. Eu acho que não teve. Tá? Continua dessa forma. E o desconto padrão envolve todas as deduções e abatimentos permitidas por lei. Tá? Ok. Agora, no completo, diferente. Bem, a minha pergunta é a seguinte. O pessoal que vive de administração de imóvel tem uma carteira de 200, 300, 400 clientes. Ele recebe 50 de um, 100 do outro, enfim, ele junta um valor de 15, 20, 30, 40 mil reais de renda, do qual é deduzido
uma série de despesas pelo livro caixa e tem uma sobra que normalmente ele costuma declarar. Então, eu vou ter que identificar cada um dessas pessoas que me pagou os R$50, os R$100, os R$200. Se você for lá no programinha da Receita, ainda hoje eu abri esse programinha para fazer uma simulação, tá? Lá está escrito que você deve informar no Carnê-Leão, inclusive os rendimentos que estão abaixo do limite de tributação. Entendeu? Então, não são só os rendimentos tributáveis em função de valor. Então, lá está dizendo que você tem que informar tudo. Só que agora é um complicador. Quer dizer, você vai ter que, para ter uma contabilidade, por exemplo, se você recebe de uma pessoa física, você precisa saber lá que você vai ter que colocar o CPF dele, tá? E se ele também é o beneficiário daquele serviço que você está prestando. Porque você pode estar pagando, né, ele pode estar pagando o serviço para uma terceira pessoa que você prestou serviço. Tá? Por exemplo, você presta um serviço para o meu filho, tá ok? Só que quem vai pagar sou eu. Então, você tem 2 CPFs, de quem pagou e de quem é o beneficiário do serviço prestado. Isso já está no programinha. Quando você abre hoje a tela do Carnê-Leão, você vai clicar em cada mês. Na hora que você clicar novo, ele vai pedir o CPF do pagador, o valor pago e o CPF do beneficiário. E tem uma casinha do lado. CPF não identificado, não declarado. E se você deixar de colocar aquela casinha, vai aparecer nas verificações de pendência, vai aparecer aquilo como uma pendência que impossibilita você transmitir a declaração. Está até nisso aqui, eu fiz a simulação. Que eu sabia que você ia perguntar isso, então eu falei, deixa eu falar, eu sei que o Walter vai perguntar exatamente isso, então eu falei, deixa eu estudar direitinho. Então, realmente, eu fiz a simulação, eu deixei sem o CPF, tá? Coloquei meu CPF em cima e deixei de colocar o CPF do beneficiário. A hora que eu fui lá ver a pendência, faltou. A hora que eu coloquei o CPF não informado, ele aceitou, aparece depois CPF não informado. Então, resta dizer que se eu tiver 400 clientes e de cada um deles eu receber R$50 de honorários pela administração, como é que eu vou me proceder com isso? Ô, Walter... Não, mas eu vou ter que declarar, eu sei, essa Walter, é verdade. O problema seu é o seguinte, Eu declaro um montante global. Eu sei, mas o problema nosso não é somente o receber. Tá? Se eu recebo todos esses recursos substanciais de dezenas de pessoas e se aplico esse recurso, tá, na aquisição de bens, eu tenho que provar a origem do recurso. Se você não declara, lá na frente você vai ter acréscimo patrimonial de origem não justificada. Vai depender. Agora, aquele problema. Se você, primeiro, você faz o serviço, você quer o recibo dos R$50, quer o recibo. Dá o recibo, declara, você não tem outra alternativa. Eu peguei uma colega nossa lá, da minha sócia, né, psicóloga, aí eu mas eu tenho mais uma centena, então começa a fazer já, que não dá tempo até o dia 30 Então, eu devo começar a relacionar desde já, então, as 400 pessoas. Problema, porque o Carnê-Leão é o pagamento de pessoa física a pessoa física, ou de rendimentos recebidos do exterior. Normalmente, agora, ele era se você recebe de pessoa jurídica, você vai ter que informar no outro campo. Aí não é Carnê-Leão. É pagamento de pessoa jurídica a pessoa física. Só que a pessoa jurídica, ela informa em DIRF. Entendeu? A pessoa jurídica informa os pagamentos, antigamente informava os pagamentos só de quem tinha retenção no imposto de renda na fonte. Hoje não. Elas informam todo o rendimento pago a terceiros. A DIRF é a declaração de imposto de renda retido na fonte. E essa declaração ela é cruzada com a declaração do cidadão. Se não aparecer em quem foi o beneficiário o recebimento daquele CNPJ, automaticamente a declaração vai para a malha.
Nós tivemos um caso lá de uma médica, né, que ela recebeu de uma pessoa jurídica uma única fonte. Só que, na hora de declarar, na declaração, tá, o contador, inadvertidamente, colocou o CNPJ da filial. E quem informou a Receita, através da DIF, foi a matriz. Então, a hora que cruzou, faltou o rendimento da matriz. Entendeu? Só que, naquele negócio de comunicação, ela perdeu o prazo, tá? E passou a pagar imposto sobre 2 rendimentos que eram um só. Pagou pela matriz e pagou pela filial. Só que agora nós entramos na justiça, né? E o juiz já, não só o juiz, como a Receita, ouvida, concordou em excluir uma fonte, porque estava sendo tributada 2 vezes a mesma fonte. Hoje em dia, o sistema, eles vão cruzando as informações. Então, a DIMOB já tem a obrigatoriedade como pessoa jurídica de informação. Certo. A pessoa física não tinha essa obrigação. Então, agora passa a ter também essa obrigação. Na declaração de ajuste. Na declaração de ajuste. Agora, vamos admitir só argumentando, né? Você lá pegou, esqueceu de colocar um cidadão, tal, o outro cidadão também não denunciou isso em pagamento, tá? Não relacionou com o pagamento, não há como cruzar. Então, se não está num lado, não está no outro, é difícil cruzar. Agora, se dá numa ponta ou está na outra, se você denunciou que recebeu, quem pagou vai ter que informar, senão corre o risco de pagar aquela multa. Se ele denunciar que pagou e você não informou, hoje em dia, futuramente, a Receita pode cruzar os pagamentos com os rendimentos de quem foi o beneficiário daquele pagamento. Aí vai poder cruzar a informação. Assim entenda. Tá? Mais alguma pergunta nessa fase, gente? Fala no microfone, por favor, senão não tem... O ideal nesse aspecto seria a informação aos locatários e aos proprietários de que nós faríamos essa parte, nós declararíamos exatamente os valores para eles poderem declarar igual. Não é isso? Ah, sim. É isso que eu fiz no ano passado. Mas, veja, vocês, pelo que eu já vi em alguns casos, as empresas que fazem administração de bens, elas anualmente mandam lá um relatório do que recebeu, do que passou, do que cobrou de honorários, porque são dedutíveis, tá? São dedutíveis, os honorários pagos para a corretagem ou para a administração são dedutíveis do aluguel, tá? Além daquela informação que você hoje, as empresas imobiliárias são obrigadas a transferir a receita através da DIMOB. Então, a Receita tem essa informação. Agora, o problema nosso é que, como nós trabalhamos como autônomos, tá certo? Administrando bens imóveis. Tá certo? Então, vocês vão ter que ter lá um livrinho caixa, uma contabilidadezinha mais rigorosa, porque hoje você pode chegar em casa, baixa o programa e faça uma simulação no Carnê-Leão. Tá? Ele vai pedir para você esses dados. Se vai pedir, você tem que ter. Mais alguma coisa, gente? Isso aqui? Bom, essas são as principais alterações que nós temos, tá? E agora um assunto que fica mais adstrito aos nossos companheiros aí do setor de corretagem de imóveis, né, que trata-se dos chamados ganhos de capital. Tá? Nós vimos já, acho que é a terceira, quarta ou quinta palestra, não sei, né? Mas já vimos aqui sempre falando no ganho de capital, porque são coisas que interessam a vocês, inclusive para orientar, né, o cliente, o comprador, o vendedor, etc., querem saber, tá? A brincadeirinha. E, às vezes, a pessoa não tem habilidade, não conhece, acho que está lá escrito na profissão de vocês, são obrigados a bem orientar o cliente. Está escrito, Voto? Já li isso aí, tá?
É como eu estou pretendendo uma carteirinha, estou lendo as obrigações, né? Bom, aqui é o seguinte, como eu falei para vocês, com a Lei 7.713 de 1988, que naquela época, quando se instituiu o ganho de capital, não se falava em valor de aquisição, valor de venda, etc., era tributado cheio mesmo, tá? Até que, quando saiu essa legislação do ganho de capital, a Lei 7.713, de 1988, criou um chamado redutor do ganho de capital, tá? Põe o painel 1 para mim, por favor. Aproveitando aí o tempo do menino lá, esse exemplo que o Walter deu, se ele estivesse fazendo isso através de um CNPJ, o próprio Simples Nacional, teria uma descarga total desse Não, porque rendimento. a pessoa jurídica, você não vai informar isso, você vai informar o resultado, o lucro. Perfeito, mas aí vem para a pessoa física Não, e simplesmente o custo é muito menor do imposto. Aí o que nós temos que fazer é o seguinte, pessoa física ou jurídica, tá certo? O que é mais vantajoso? Eu ficar na física, ficar na jurídica, criar uma empresa unipessoal, né? Criar uma microempresa, vai depender do resultado, entendeu? Por exemplo, hoje em dia, o Simples Nacional, por exemplo, é interessante até determinado patamar. A nossa atividade hoje, por exemplo, da advocacia, tá? Nós, depois de muita luta, pudemos entrar no Simples Nacional, o escritório de advocacia. A OAB fez uma tabelinha. Chegou o momento em que era desvantajoso continuar no Simples Nacional, era preferível ter o lucro presumido. Entendeu? Então, quando se fala o que é mais vantajoso, orienta, vamos fazer uma simulação. Pega um passado já recente e pega todo aquele rendimento. O que aconteceria se eu estivesse no Simples? O que aconteceria se eu estivesse, né, como microempresa dentro do Simples Nacional ou ainda como microempresa dentro do lucro presumido? Nem vou falar em lucro real, porque o lucro real você teria que faturar 72 milhões por ano. Tá certo? Mas aí você fazer a simulação para ver o que é mais vantajoso. Nós, por exemplo, lá no escritório, optamos pelo Simples Nacional, porque reduziu o imposto a pagar do Simples Nacional. Tá certo? Agora, se amanhã nós, oxalá, tivéssemos causas que possa, né, chegar aos milhões, o Simples Nacional é desvantajoso para o escritório, porque tem um patamar que vai pagar mais no Simples do que no lucro presumido. É tudo simulação, entendeu? No caso dele, eu acho que é interessante, que é o meu caso também, eu fiz o Simples Nacional e está equilibrado. Tem que fazer por causa do limite. Tem que fazer uma simulação, porque aí quem está prestando o serviço é a pessoa jurídica, não é a pessoa física. Tá? E a pessoa física está na faixa do 27,5%, né? É, pesado. Né? Tá? Bom, pode subir a tabelinha? Aqui vocês têm uma tabelinha, tá? Que quando foi criada, quando foi instituída a Lei 7.713, exatamente para que se evitasse cobrar imposto sobre, né, o fator infracionário em cima do bem imóvel, já que não podíamos corrigir o valor de aquisição, o que fez a lei? Ela criou uma tabelinha, tá certo? Que regressivamente ela foi, né, calculando 5% ao ano. Qualquer bem adquirido de 69 para frente teria um redutor do ganho de capital de 100%. Ou seja, se eu comprei um imóvel em 1968, paguei R$1, eu posso vender este imóvel hoje por 10 milhões e não pago um tostão de imposto. Tá ok? Tá? Esse redutor está valendo para todos os bens havidos de 69 a 88. De 88 até 2005, nós não tivemos nenhum outro tipo de redutor de ganho de capital até chegar a 2005. Quando chegou em 2005, a Lei 11.196, né, criou
né, um redutor de ganho de capital, como falei a vocês, que hoje está por volta, tá certo, de até 60% mais ou menos. Mas há uns casozinhos interessantes que eu gostaria de, já, exemplos que eu fiz em outras palestras, mostrar a vocês. Tá? Quando a gente tem um único imóvel e vende esse imóvel até R$440 mil. Tá? Então, vamos admitir que eu tenho um imóvel, um único imóvel, e faça a venda deste imóvel por exatos R$440 mil. Deixa eu ver qual é o painel. Tá. Joga o painel 2 aí, por favor. Se eu vendesse esse imóvel por R$440 mil, com um custo de aquisição de R$1, tá? Veja como é que ficaria a situação. Eu teria R$439.999, não teria nenhum redutor da Lei 7.713, porque foi adquirido, né, posteriormente. Teria o redutor da Lei 11.196, que é um primeiro redutor, que daria 6%, redutor de 28%, pode subindo. Teria um ganho de capital, resultado 3. Teria um fator de redução também desta lei no FR2, de 34%. O valor da redução seria 143 mil. Teria um ganho de capital de 268, tá? E, como eu não fiz a opção por aplicar este dinheiro em nenhum lugar, né, eu teria ali ali ficou errado ali, 268, também 62. Com isto aqui, o imposto devido zero, o rendimento isento e não tributável de 439.999. Isso vendendo o imóvel por R$440 mil. Agora, se eu vendesse esse mesmo imóvel por R$440 mil, R$440.001, tá? Vamos ver como é que ficaria. Põe o painel 3 aí. Se eu vendesse esse imóvel por R$400.001, também com um custo de aquisição de R$1, eu teria um valor passível de redução de R$440 mil. Aí vai seguindo novamente todos aqueles redutores, e eu chegaria a um rendimento, um ganho de capital de 268,63. Teria um rendimento isento e não tributável de 171 e teria um rendimento sujeito à tributação exclusiva de 268. Por causa de R$1, né? Veja o que acontece no painel 4. Por causa de R$1, tá certo? Eu teria um ganho de capital e teria que pagar um imposto de renda, posso subir, só de R$40.209,51. Ou seja, por causa de um ganho de 61 centavos, que é o diferencial que eu tinha entre 440 mil e 440.001, tá? Eu estaria sujeito a pagar 40.200. Isso aqui, gente, não foi eu inventei, não. Então, as planilhazinhas aqui, eu tenho as planilhas aqui que fiz questão de refazer do programa chamado Ganho de Capital, que está lá no site da Receita. Aí é que entra... Dá desconto e fazer negócio. Agora, censurar. Aí é que entra o papo, né? Se a pessoa está na iminência de vender o imóvel, né, por 440.001, ela falou, meu, faça a escritura por 399.999,99. Gente, isso aqui não estou inventando nada, não, viu? Isso aqui está no programa, estou com os cálculozinhos, né? Fiz fim de semana para calcular, para atualizar, e isso acontece sempre. Vocês notam? Agora, o programa é justo ou injusto? O injusto está no seguinte: se até 440 mil eu estou isento,
essa isenção devia ser estendida a toda e qualquer operação. E passar a tributar acima disso. Como se fosse uma tabela progressiva. Na tabela progressiva não tem uma parcela que não se tributa? Você passa a tributar somente a partir do momento que você ultrapassou aquela tabela progressiva, porque você tem as deduções da tabela. Tá certo? Então, se eu pudesse ter a dedução da tabela, obviamente eu estaria excluindo, né, do valor, tá, aquilo que tem que ser isenta para todo mundo. Se até 440 mil no único imóvel eu estou isento, se eu vender esse único imóvel por R$1 a mais, vou pagar 40, calculasse então o imposto de renda em cima de 1, mas não em cima de 441. Vocês entenderam? Mas, gente, isso aqui é lei, tá? Não acontece com 180 dias. Se a gente ultrapassa os 180 dias, ele multa lá no primeiro mês. Ele não multa do... Tá, também tem isso. Porque o fato gerador, ele retroage, entendeu? Doutor, Tem uma coisa. mais uma dúvida que é a pergunta do cliente. Tá bom, eu vou vender por 440 mil, 438 mil, mas eu não tenho só esse, eu tenho mais 3 imóveis. Então, o único imóvel que possui, não pode possuir mais imóveis. Tá. Mas eu tenho um exemplo interessante para vocês aqui, que houve uma mudança, felizmente houve uma mudança, tá, em relação a uma colocação que fiz com vocês nos anos anteriores. Quando o imóvel é adquirido, tá certo? De 69 para trás, tá certo? Eu coloquei aqui um exemplo. Suponhamos que em 1º de janeiro de 72, tá, uma pessoa tinha um imóvel comprado em janeiro, adquiriu um imóvel em janeiro de 72 por 30 mil, tá? E tenha alienado esse mesmo imóvel no dia 28 de fevereiro, hoje, tá? Por R$700 mil, tá? Como ele adquiriu esse imóvel em 72, estaria posteriormente a 1969, tá? Então, neste caso, antes disso, não. Vamos fazer, só um minutinho, eu estava no painel 4, né? Painel 5. Um imóvel adquirido em 31 de dezembro de 69 por 20 mil e que tenha sido alienado hoje, 2016, por R$700 mil, tá? Então, esse imóvel estaria dentro daquele contexto, tá, de que foi adquirido lá nos idos de 69 com os redutores da 7.713, tá? O sistema hoje, isso aqui, gente, eu tirei do sistema Receita, né? Veja o que apresenta, né, como resultado. Valor da alienação 700, não altera nada. Pode subir. O sistema considera que o imposto sobre o capital é 700. O rendimento isento e não tributável, 700. Por quê? Interessante que eu fiz essa simulação um pouquinho antes de sair do escritório, porque isso aqui está no programa de 2016 de ganho de capital. Tá? Eu fiz uma simulaçãozinha aqui em relação... Vocês estão lembrados quando eu falava de benfeitorias? Tá? Se eu fizesse uma benfeitoria em cima deste imóvel, tá, eu praticamente anularia grande parte dessa isenção e pagaria imposto. É como se tivesse atualizado Hoje, a hora que a gente joga esses dados lá no computador, tá, o computador inibe a abertura da janelinha onde eu faço a apuração do custo. Ele não me permite colocar nada no custo. Aí eu falei, deixa eu ver como é que fica. Eu achei que isso aqui foi, né, interessante, porque se eu tivesse feito uma benfeitoria em cima deste imóvel, cujo rendimento está totalmente isento, essa benfeitoria feita, vamos supor, no apagar das luzes de 2015, alteraria substancialmente a base de cálculo.
e nós pagaríamos imposto de renda por causa da benfeitoria. Hoje, mesmo que eu clique lá, fez benfeitoria no imóvel? Sim. Mas como o imóvel foi adquirido anteriormente a 69, ele não me abre a janela de apuração. Então, ele considera todo o rendimento isento e não tributável. Aí eu peguei esse mesmo exemplo e joguei, preste bem atenção, no programa de ganho de capital de 2015, do ano passado. Vamos admitir, só para argumentar, que tivéssemos tido uma operação e a pessoa esqueceu de fazer o ganho de capital. E tinha benfeitoria. O sistema alterou tudo isso aqui e passava a tributar parte dessa tributação, parte desse rendimento que é isento. O programa de 2015. O programa de 2016 já considera. Como é que se saberia se tem benfeitoria? Qual é o critério? Não, a benfeitoria... detectar. Não, a benfeitoria é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou dar um outro exemplo, onde cabe a benfeitoria, e vocês vão ver o que a benfeitoria ocasiona, às vezes, na apuração do ganho de capital. Eu sempre oriento no seguinte, tá? A benfeitoria, ela não tem nenhum reflexo quando você faz a benfeitoria logo após a aquisição do bem. Tá? Comprei um apartamento novinho, mas resolvi fazer umas benfeitorias, tal, troquei isso aqui, troquei aquilo lá, papapim, papapá, e dentro de 2, 3, 4, 5 meses eu gastei um X. Então, esse X que eu gastei da benfeitoria, que eu tenho que agregar ao valor do imóvel, ele praticamente não altera muito o custo de aquisição. Mas, se esta benfeitoria, em relação à data aquisitiva, for feita num prazo mais longo, é como se eu tivesse feito uma nova aquisição. Então, vocês podem ter essas situações. Então, às vezes, a gente chega, sempre comento com vocês, corretor, você está com o imóvel aí, então, é antigo, então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um banho de loja, vamos fazer uma benfeitoria. Banho de loja é um banho de loja, uma pinturazinha, tal, né? Isso aí não interfere. Agora vamos fazer uma alteração estrutural, pôr a churrasqueira, sauna, tal. Bom, aí a coisa pode complicar em termos de ganho de capital. Tá? Vou mostrar para vocês um exemplozinho já. Tá? O outro exemplo que eu tenho aqui agora é de um imóvel adquirido em janeiro de 72 por 30 mil, e vendido agora em fevereiro também. Põe o painel número 6 para mim, querido, por favor. Tá. Esse é um outro exemplo que nós temos, né? O imóvel foi adquirido entre 68 e 88, tá? Adquirido em 72 por 30 mil, vendido hoje por 700 mil. Tá? Então, vejam como é que ficaria o ganho de capital. Eu tenho 700 de valor da alienação, custo de aquisição, valor passivo de redução. Aí eu já gozo um redutor da Lei 7.713, porque o imóvel foi adquirido entre 68 e 88. Tá? Então, tive um redutor de ganho de capital ali já de 85%. Valor da redução, 569. Aí eu tenho um resultado de ganho de capital 2, 100 mil. Aí eu venho com outros redutores. Tá? Vocês têm um redutor da 11.196, dois redutores, o FR1 e o FR2. E ali dá os percentuais de redução de ganho de capital. Tá? Com todos os redutores, nós chegamos a um resultado de ganho de capital que seria o resultado 4. Ou seja, valor do imóvel vendido 700, com todos os redutores que eu tive da Lei 7.713 e da Lei 11.196, eu chego a um ganho de capital de 32 mil. Tá? Em cima desse 32 mil, eu vou pagar o imposto de renda de 4.813 e vou ter que informar na minha declaração de ajuste o seguinte:
Rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva, 32 mil, que é exatamente o valor da base de imposto. E o rendimento isento e não tributável de 637.910,40, 04. Então, vocês notem que esses redutores, aquilo que eu falei, por isso que a legislação não admite você fazer a correção do custo de aquisição. Você entendeu? Porque se eu colocasse lá um custo de aquisição, em vez de 30, 100 mil, que eu atualizei, tá? Eu já estaria diminuindo substancialmente o valor, né, da alienação. Porque eu estaria majorando o custo de aquisição. Tá? Só que a lei me permite todos esses redutores de ganho de capital. Tá? É isso que o pessoal não se apercebe às vezes. Pô, mas se eu estou tomando chumbo, a infração, pode acontecer até de que esses redutores não acompanhem o montante da infração. Mas ele já dá um grande alívio no ganho de capital. Entendeu? Isso que acontece sempre. Tá? Não, tá? Não, tá? Eu coloquei também aqui o seguinte: se nesse mesmo exemplo, tá, o cidadão resolvesse dizer assim, olha, ela tem as perguntinhas que mostrou, você pretende aplicar, né? Você pretende aplicar parte dessa venda em outro imóvel? Sim. Então, vou admitir que nós quiséssemos, desses 700 mil reais, aplicar 400 mil na compra de um outro imóvel. Tá? Como é que ficaria a situação desse exemplo? Pode pôr o painel 7, filhão. Se eu resolvesse aplicar, tá, 400 mil reais, eu estaria aplicando exatamente 57,15 de 700 mil. Tá? Partindo do ganho de capital 4, que nós vimos, eu teria um ganho de capital de 33, teria um percentual do valor de aplicação em relação ao valor da alienação de 57%, teria um valor de redução aplicação em outro imóvel de 19%, teria um ganho de capital de 14%, e sobre esses 14% eu aplicaria os 15% para chegar ao imposto de 2.155. Hein? Estou falando, se você, mas só que a partir do momento que eu fiz a opção por aplicar 400 mil reais, né, na aquisição de outro imóvel, eu tenho 180 dias para fazê-lo. Se não fizer, eu vou voltar, recalcular tudo isso aqui e cobrar o imposto devido com a multa demora e juros moratórios. Entendeu? Assim funciona. Mas eu estou trazendo aqui para vocês um painel, que é a curiosidade, é o seguinte: visto o painel 6, que nós vimos há pouco, eu fiz uma simulação aqui, tá, de que a pessoa tivesse feito uma benfeitoria em dezembro de 2015, por orientação do profissional do campo imobiliário. Tá? O Valtão chegou, Maurinho, faz uma benfeitoria, gasta 40 pau que você vai ganhar bem para chuchu, tá? Bom, se eu fizesse naquele exemplo 6, tá? Volta o 6 rapidinho, só para o pessoal reciclar. Tá. No 6, né, vocês estavam vendo o valor de aquisição, custo e tal, não tinha nenhuma benfeitoria, eu estava pagando um imposto só de 4.813,49. Tá ok? Fiz a benfeitoria mediante a orientação dos meus corretores de imóveis. Tá? Tá? Bom, como é que vai ficar, como é que fica essa situação da benfeitoria, tá? Orientado por vocês. Joga o painel 8, por favor. Se eu tivesse aceito a sugestão de vocês, eu teria o valor líquido da alienação, 700. Como eu fiz a benfeitoria de 40 mil, juntando com os 30 que eu tinha pago, o valor de aquisição, 70 mil.
Aí teria um valor passivo de redução de 630, vinha calculando e chegaria a um ganho de capital de R$ 369 mil e pagaria 15% de imposto e pagaria só R$ 55.376,71 porque eu apliquei 40 mil. Só uma pergunta, mas por que esse trem, né, acontece desse jeito, né? Acontece que quando nós aplicamos em benfeitoria, é como se eu fizesse uma nova aquisição. Sobe um pouquinho o painel, por favor, filhão. Naquele quadrinho que estão expostos, tem um painel embaixo. Pode subir mais. No desdobramento, ó, isso aqui é do programa. Isso aqui vocês, se jogarem isso aqui no ganho de capital, vocês vão tirar tudo isso aqui. Quando eu jogo isso no programa, o próprio programa vai me dar essa informação. Eu tinha comprado o imóvel em 72 por 30 mil, lembra? E fiz uma aplicação em 2015, no mês 12, 40 mil. Então ele fez um desdobramento do custo mensal e o custo total do valor de aquisição. Quando ele fez isso aqui, ele alterou todos os coeficientes embaixo. Eu tinha os 42, né? Na hora que ele fez o ajuste, aqueles 42% de 72, em vez de 700, passou a representar 270. E os 57 que a benfeitoria passou a representar 359.999,99, que somado deu 630 líquido. Ou seja, alterou tudo. E por causa de uma pequena despesa de 40, eu vou pagar 50 pau de imposto. Gente, isso aí está no programa, pode pegar, brincar lá no programa, tá? Fazer 1000 simulações que vão encontrar. Por isso que eu falei para você, a benfeitoria, nem sempre, eu fiz de propósito um exemplo bem elástico, né? Coloquei a benfeitoria em dezembro agora, porque a benfeitoria em dezembro não tem nenhum redutor, tá vendo lá? Não tem nenhum redutor. Ao passo que o percentual em cima do valor adquirindo 72, eu continuei com o redutor de 85% e continuei com o redutor da Lei 11.196. Mas esses redutores foram aplicados somente em cima dos 270 mil. Então, quando faz a benfeitoria, ele altera toda a composição do custo de aquisição. Então, a benfeitoria ela é vantajosa, tá? Ou não dá tanta distorção quando ela é feita próxima à aquisição do bem, ou da construção do bem, ou da compra do bem. Então, eu comprei o imóvel hoje e resolvi dar um belo banho de loja, alterei toda a estrutura e tal. Aí eu ponho a benfeitoria porque ele é um custo de aquisição. É como se eu tivesse comprado um novo imóvel. Isso aqui, gente, eu estou tirando literalmente do programa de ganho de capital. Não tem nada inventado aqui. Tá? No painel 9, só temos aqui para terminar o painel 9. O painel 9 é o seguinte, um probleminha que sempre surge, que é bom que vocês têm muito dessas operações, de operações imobiliárias com torna. Tá certo? O que é a torna? Eu faço, né, eu vendo imóvel para vocês, tá? E nós fazemos o quê? Praticamente uma permuta. Tá certo? Então, na permuta, eu posso ter torna ou posso não ter torna. O que é essa torna? É um valor que uma das partes recebe em dinheiro. Tá certo? Eu fiz uma simulaçãozinha aqui no item 9, e nem me preocupei em alterar, que seria, por exemplo, alfa, né, permuta um terreno por 80 mil e beta, né, declara em outubro de 2002, por declarar por CMI. E, neste caso, não haverá apuração de ganho de capital, etc. Por que isso? Porque quando você faz a permuta alfa e beta, tá? O que acontece? Somente vai haver uma pequena alteração na declaração de bens da pessoa física. Então, a alfa, por exemplo, tinha o terreno por 80 mil,
adquiriu a casa por permuta com beta, 80 mil, então praticamente ficou igual. A mesma coisa vai acontecer lá com beta. Pode subir. Tá? Ele pegou, tinha o terreno sem... Praticamente não houve alteração patrimonial nenhuma, nem de alfa, nem de beta. Tá? Porque houve uma permuta sem torna. Agora, pode ocorrer hipóteses em que, na operação de compra e venda, tá? Onde uma das partes entrega um bem, tá? Por um valor menor, tá? E uma das partes ainda paga uma diferença em dinheiro. Então, quando se fala em uma operação imobiliária em que tem essa figura da permuta com a torna, o ganho de capital somente vai incidir sobre o valor da torna. Tá certo? Só sobre o valor do valor que ele recebeu em dinheiro. Eu fiz aqui uma simulação para vocês, que é o seguinte. Eu coloquei uma simulação do seguinte. A Alfa, em fevereiro de 2016, alienou para a Beta com a permuta de um imóvel, casa adquirida em 23 de julho de 2012, por 1.300.000. Em dezembro de 2012, efetuou benfeitoria de 76.200. Em dezembro de 2013, benfeitoria de 73. Vendeu esse imóvel por 2.100.000, tá? E recebeu de Beta, como forma de pagamento, um apartamento por 1 milhão e mais uma torna de 1.100.000. E pagou para o corretor 126 mil, 6%. Então, acertei. Tá? Dentro desta operação, veja como é que fica a situação de uma operação com torna, tá certo? Recebendo parte em imóvel, parte em dinheiro. Pode jogar o painel último, por favor. Permuta com torna. Vocês têm ali a data de aquisição. O custo de aquisição, 1.499.000, tá? Custo de aquisição da torna, o próprio programa calcula o custo de aquisição da torna, tá? Se vocês somar ali vai dar 2.100. Desdobramento do custo de aquisição. Lembra que eu falei para vocês, teve duas benfeitorias. O próprio programa já me começa a calcular, tá? A benfeitoria, o valor que eu tinha pago na aquisição, 1.300.000, e faz uma apuração do ganho de capital em função da torna. Pode levantar. Em função daquela torna, veja que eu parto do valor da alienação de 1.100.000, porque eu recebi 1 milhão em imóvel. Tá? Nessa altura, deduzi o custo da corretagem, valor da líquido da alienação, valor do custo da aquisição da torna. Não. Valor de aquisição do custo da torna. Então, agora o sistema vai me calcular só o imposto sobre a torna, sobre 1.100.000. E vem com os mesmos redutores, até chegar ao ganho de capital 5, tá? Que seria de 336.992, onde eu aplicaria os 15% para dar um imposto devido. Então, quando se trata de uma operação de compra e venda de imóveis, tá certo? Onde existe a permuta, existe a torna, tá certo? Quem recebeu a importância da torna em dinheiro vai apurar o ganho de capital só sobre a torna. É por isso que, às vezes, eu oriento nesse particular, e vocês, né, têm mais janela do que eu, e muita gente faz a escritura de compra e venda pura e simples, como se fossem duas operações distintas. E esquece de amarrar que aquela operação foi feita através de uma transação, tá certo? Com a permuta. Então, sempre olhando, já que eu vou fazer um instrumento de compra e venda, vão historiar tudo. Estou recebendo isto, aquilo, estou dando o imóvel, estou recebendo em dinheiro, tá certo? Para evitar complicação. Porque amanhã pode haver um questionamento. Não, o senhor vendeu sem torna. O senhor vendeu sem troca. O senhor vendeu, fez duas operações distintas, uma de compra e outra de venda. Tá? Ou amarra no instrumento particular de compra e venda, ou amarra, inclusive, uma escritura de compra e venda em cartório. Tá certo? Essa torna não precisa aparecer no registro de imóvel, porque no registro de imóvel vai aparecer a transferência do bem pelo valor. Tá certo? Mas muita gente
não tem essa devida cautela, faz a operação e depois a operação pode ser questionada. Tá? Inclusive, quando vocês... Pode subir um pouquinho, querido. Aí vocês têm, por exemplo, aqui o valor isento, tá? Da torna, sempre, né? Tributação definitiva, para depois você informar isso na declaração de ajuste anual. E veja como ficaria na declaração de bens essa operação com a torna. Alfa, né, que entregou o imóvel por 1.300.000, na operação recebeu o imóvel por 1 milhão e mais a torna de 1.100.000, ele acusaria em 2014, tá? Que é a operação que ele vinha fazendo, que é o valor da aquisição mais as benfeitorias. Mas aquele imóvel que ele adquiriu por 2.100.000, recebeu, comprou 2.100.000 com torna, ele vai aparecer somente por R$582.000, que é o valor da torna calculada. Beta, por sua vez, como tinha um imóvel de 1 milhão, tá? Comprou por 2.100.000, ele vai ter um acréscimo de patrimônio de 1.100.000 e, obviamente, vai ter laço para justificar. Tá? Então, gente, essas são as múltiplas alterações, situações que vocês têm em função de ganho de capital. Tá? Procurei aqui ser o mais rápido, porque dificilmente a gente consegue chegar até o finalzinho, mas isso para vocês que trabalham no ramo imobiliário, para vocês terem uma visão bem global, tá? Tudo isso que eu falei para vocês está no site da Receita. É só baixar o programazinho lá, fazer o download do ganho de capital. Vocês podem fazer 1000 simulações, tá? Principalmente se for fazer uma simulação para cliente, tá? Vai lá no campo, eu vou fazer uma simulação. Eu quero fazer uma benfeitoria. Espera aí, benfeitoria tem hora, tá? Vamos ver que benfeitoria que é um banho de loja. Dá uma boa pintada na casa, tal, e deixa por aí. Poderíamos falar então de benfeitoria igual a uma alteração de valores? Seria isso? Poderíamos... Não, a benfeitoria... Ou não? Não, a benfeitoria sempre altera o valor. Você agrega o valor. No imposto. Porque, não, você agrega... A benfeitoria você agrega ao valor do imóvel. Sim. Tá certo? Não seria então, só uma alteração. Por exemplo, eu tenho né, o imóvel, tá? Comprei o imóvel já há 10 anos, paguei 200.000. Agora resolvo fazer uma reforma e gasto 50.000. Faço uma benfeitoria. Altero aqui, altero ali, pinto, troco o telhado, faço uma área de lazer. Então, estou alterando a estrutura e estou gastando em benfeitoria. Essa benfeitoria eu vou ter que justificar através das notas fiscais de compra de material, mão de obra aplicada, contratos, tudo mais. Tá certo? Só que no momento que eu vou fazer a declaração, eu pego esse valor que eu gastei de benfeitoria e abro um itemzinho, benfeitorias feitas no imóvel no ano base, tantos mil reais. Você estava por 250, ele passa a figurar por 250. Você entendeu? Só que a benfeitoria ficou gravada na declaração de bens. Então, estou dizendo, eu gastei, fiz benfeitoria. Então, numa apuração de ganho de capital, se está na declaração de bens, eu vou ter que pegar e jogar na declaração de bens o que? O valor de aquisição é a benfeitoria. O simples fato, então, de alterar uma correção de um bem, a correção do bem, do valor do bem, tá? Ela não é permitida pela legislação. Certo. Tá certo? Meu bem hoje... Meu bem não vale, meu bem sempre vale muito mais. Mas o bem que eu tenho, né, vale hoje 1 milhão de reais e na minha declaração de bens está por 100. Daí. Só que se eu for vender esse bem hoje por 1 milhão, eu vou ter aqueles redutores para compensar a inflação em cima do valor de aquisição. Tá? A grande grita do pessoal é assim, não, mas meu bem está valorizando e eu, quando for pagar o imposto, vou pagar imposto sobre a inflação. Concordaria em gênero, número e grau se eu não tivesse os redutores do ganho de capital. Entendeu? Em 1992, sempre falo isso para vocês,
Em 1992, eu estava na função de superintendente aqui da Receita em São Paulo e fui convidado para fazer um bate-papo com o pessoal da Jovem Pan. Né? Aí entramos lá no naviozinho dele, na gaiolinha. Né? Aí você prepara as perguntas e preparamos lá, a minha assessoria preparou as perguntas, eu sabia mais ou menos as perguntas que iam ser feitas. Cheguei lá, o camarada pegou as perguntas, jogou no canto. E já começou. Naquela época se falava em atualizar o valor dos bens. 72. Acho que foi 72, até se me falha a memória. 69. Aí eu peguei, fui lá fazer entrevista. Doutor Mauri, esse negócio de atualizar o valor dos bens não é para pegar viado na curva? Porque naquele momento estava se discutindo o imposto sobre grandes fortunas. Então achava que era um golpe do governo. Né? Eu atualizaria o valor, aí pagaria imposto sobre grandes fortunas. Falei, nada disso, aqui é uma correção natural. Foi em 92, sim. 92. Eu falei, eu já fiz a minha declaração e atualizei os valores de acordo com a legislação. Foi a única vez que se permitiu a atualização dos bens, entendeu? Imóveis. E muita gente não fez com medo do imposto sobre grandes fortunas. Você entendeu? E já tinha a legislação de 88, a 7.713. Mas muita gente ficou temerosa de fazer a correção. Eu fiz. Aí sim, eu joguei aquele valor como custo de aquisição no ganho de capital quando vendi a casa. Porque aquele valor foi corrigido de acordo com a determinação legal. Agora, espontaneamente, eu não posso ficar corrigindo bem. Por quê? Você pode até fazer, mas amanhã, no momento de apuração de ganho de capital, se a Receita quiser fazer uma revisão da declaração de ganho de capital, eu falo, senhor Walter, você vendeu a sua casa? Tá, por favor, quero a escritura de compra e venda do imóvel que o senhor vendeu. Ele vai me apresentar uma escritura de compra e venda cujo valor de aquisição é 10 vezes menor. Aí o senhor jogou um custo de aquisição de 10 vezes maior, por quê? Eu fiz a correção. Eu vou considerar o valor de aquisição. Aí vai dar uma bruta de uma alteração no ganho de capital. É chamada operação SPP, né? Se passar, passou. Se não passar, ferrou. Certo. Entendeu? Operação SPP. E como tem gente que gosta de viver perigosamente, né? Tem gente que gosta de viver perigosamente, né? Então ele arrisca. Arrisca na esperança de passar 5 anos sem ele ser molestado. Por que 5 anos? Porque passou 5 anos, decai o direito da fazenda a constituir o crédito tributário sobre aquele fato gerador. Entendeu? Aí é uma espadazinha, fica 5 anos na cabecinha do nego ali, né? Caiu, lascou-se, né? Mas hoje eu estou mostrando para vocês que o redutor do ganho de capital ele é bastante expressivo, tá? Agora, o ano que vem, eu não trouxe aqui, esqueci, até ia pegar no escritório e acabei esquecendo. O ano que vem, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, vocês vão ter uma outra coisa a se preocupar. A tributação do ganho de capital sofreu uma alteração substancial em função de uma medida provisória convertida em lei e já está vigendo. Como alterou o ganho de capital este ano na lei, ela só passa a viger a partir do ano que vem. Tá? Então, agora nós vamos ter ganho de capital numa tabela progressiva. Então, por exemplo, ganho de capital até 5 milhões de reais, 15%. De 5 milhões a 10, 17,5%. E tem um valor acima de, acho que de 20 milhões, chega a 22,5%. O governo queria uma tributação diferente. Queria 15% para o ganho de capital até 1 milhão. De 1 milhão a 5, 15, e até 27,5%. Aí a Câmara mudou
pegou a medida provisória, fez um projeto de conversão de lei, alterou todos esses valores e alterou todas as alíquotas. Só que isso passa a valer a partir do ano que vem, porque é uma nova forma de tributação. Então, ainda este ano vai viger a legislação que está pré-existente, que é os 15%. Mas o ano que vem, nós vamos ter uma alteração substancial no ganho de capital. A lei foi sancionada semana passada. Eu ia trazer para mostrar para vocês, esqueci no escritório. Mas há uma legislação já sancionada, teve alguns vetos, tá? Que normalmente o Congresso dificilmente altera os vetos da presidência, né? Mas tem alguns vetos lá que também foram coisinhas pontuais, tá? Que ela alterou, mas a partir do ano que vem já tem alteração bem substancial no ganho de capital. Aí, obviamente, vai alterar, não vai alterar a forma de composição, vai alterar a aplicação das alíquotas, né? Em função do ganho de capital, do valor. Agora, pensando bem, vocês também têm experiência aí de mercado, para chegar a um ganho de capital de 5 milhões de reais, precisa ser um senhor imóvel, não? Então, eu acho que para ter um ganho de capital de 5 milhões, considerando redutores, isso, aquilo, tem que ser uma bruta de uma... Só um imóvel, né? Sim, mas é raro. Precisa de convir ganho de capital puro. Tem. Você vendeu um imóvel por 10 milhões, pode ser até com todo o retorno chegar a 5 milhões. Mas ainda assim vai pagar 15%. Na ótica do governo, pagaria já acima disso. Não, eu acho que tem, Walter, mas você há de convir que 90% ou mais das operações não envolve imóvel desse valor. Tá? Imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de valor bruto. Agora, para você ter um ganho de capital, né, com essa expressividade, 5 milhões, você primeiro tem que ter um valor bem acima de 5 e um custo de aquisição, né, pequenininho, se não tiver redutor. Pega qualquer simulação dessa aqui, aplica 10 milhões, você está vendo que teve a redução de mais de 50%. Aplicando o redutor simples. Se você pegar qualquer exemplo desse aí, jogar valor de venda 10 milhões e aplica os redutores de ganho de capital, duvido que você vai chegar a um resultado líquido, né, superior a 5 milhões. Aplicando esses redutores. Tá? Obrigado pela atenção, viu, gente? Tá? Valeu. Doutor.